meus amigos, faz dias, né, que nós não falamos sobre política aqui no nosso canal, né, no canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Vamos falar, né, saiu, digamos assim, uma nova pesquisa no dia de ontem, né, mostrou inclusive que, digamos assim, a reprovação do presidente Lula estagnou, digamos assim, ou seja, parou de cair, né, digamos assim. Mas o que eu quero abordar nesse vídeo de agora, gente, é Marçal, ou seja, o Pablo Marçal, o ex-coach Pablo Marçal, que foi candidato, né, a prefeito da cidade de São Paulo, ficando inclusive em terceiro lugar, né, ele venceria o presidente Lula no segundo turno, né, enquanto o atual governador de São Paulo empataria, né? Esses são os dados trazidos pela pesquisa, né, Atlas Intel, né? Então vamos à matéria. Você veja, gente, como que já começa, né, um clima de disputa para as eleições do ano que vem, né, o ano de 2026. O presidente Lula, né, empata tecnicamente com o Tarcísio de Freitas, né, do Republicano, venceria outros possíveis adversários. Olha, meus amigos, esse aqui é projeção para o segundo turno, né? Porque no primeiro turno o presidente Lula venceria todos eles, né? É óbvio, só vai para o segundo turno se vencer o primeiro turno, digamos assim. E aí no segundo turno, por exemplo, o presidente Lula perderia para o Pablo Marçal. O Pablo Marçal venceria o Lula de 51 a 46. O Pablo Marçal, 51% dos votos e o Lula com 46% dos votos. Já no caso com o Jair Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro ficaria com 48% dos votos e o Lula com 46%. Aqui daria empate técnico, né? Porque a pesquisa, né, tem um erro que pode ser 2 percentuais para cima ou para menos, né? Então, aí literalmente daria um empate, mas mesmo assim, né, vejam só, né, o Jair Bolsonaro também venceria o Lula no segundo turno. Já se a disputa, digamos assim, fosse entre o Lula e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficaria com 47% dos votos e o Lula 46%, né? Mas aqui seria um empate técnico da pesquisa, mas se isso fosse realmente, tivesse acontecendo de verdade, né? É óbvio que no segundo turno não tem outro segundo turno, ou seja, nesse caso, Tarcísio também venceria o presidente Lula, né? Porque ficaria com 47% dos votos, enquanto o Lula com 46% dos votos. Já o autodeclarado, né, candidato a presidente da República, o único gente que se declarou até o momento, o Ronaldo Caiado, né, ele perderia para o Lula no ano que vem, né, no ano de 2026. Ou seja, o Lula ficaria com 47% dos votos, enquanto o governador de Goiás ficaria com 37% dos votos. Já o Eduardo Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, né, ele perderia para o Lula com a diferença de 10 pontos, ou seja, o Lula ganharia com 46% e o Lula e o Eduardo Leite, né, com 36%. Já se a disputa fosse com o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, aí o Lula iria dar uma sova no Romeu Zema no segundo turno, né? Ou seja, o Lula ficaria com 44% dos votos e o Zema ficaria com 25% dos votos, né? Ou seja, meus amigos, o que venceria o Lula mais folgado, digamos assim, se as eleições fosse esse ano, né? E isso, gente, é desenho de segundo turno, seria o Pablo Marçal, onde derrotaria, né, o Lula por 51 a 46. Agora a questão do Bolsonaro está dentro da margem de erro, né? Mas mesmo assim venceria o Lula, só que, por enquanto, né, o Bolsonaro está inelegível até 2030. E aí, meus amigos, se as eleições fossem hoje, né, vamos imaginar um cenário entre o Pablo Marçal e o Lula, em quem você votaria? Você votaria no Pablo Marçal ou votaria no Lula? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Porque o Pablo Marçal foi o que venceria o Lula, né, com a ampla margem, digamos assim. Comente aí a sua opinião, é de suma importância para nós aqui do canal.